Meu nome é Bruno, eu sou historiador, dou aula há 15 anos, tenho um colégio, trabalho com adolescentes, ensino médio e fundamental. E em Curitiba eu tenho tido um trabalho incansável aí nos últimos 15 anos de tentar levar a nova geração à memória da nossa gloriosa FEB. Se nós olharmos aqui, entre nós, nosso público, encontrar um adolescente aqui ou alguém com menos de 20 anos vai ser impossível. Nós precisamos mudar isso e levar isso para esses jovens tão ligados aí ao mundo virtual, a esse cenário, digamos assim, muito mais atrativo, é um desafio. E a apresentação de hoje ela nasceu a partir de um bate-papo justamente numa aula no começo do ano para a turma de 9º ano, alunos de 14 anos, quando nós finalizamos ali o ensino da Segunda Guerra Mundial. No meu colégio nós temos aí um mês inteiro dedicado ao período entre guerras, à Segunda Guerra, e algumas aulas dedicadas também à temática da Força Expedicionária e o Holocausto. E aí um aluno ele me levanta a mão e fala: professor, é sempre emocionante vir aqui. Eu levo eles até o Museu do Expedicionário em Curitiba. Até 2019 eles conseguiam ter contato com alguns veteranos. 2019 foi a última vez que nós conseguimos ter um bate-papo com o senhor Euronides, inclusive. E ele perguntou: professor, como é que nós podemos valorizar a FEB se nós não sabemos contra quem ela lutou, né? E isso me deu um estalo, porque eu passei muito tempo trabalhando todo o roteiro da FEB, aquilo que, para nós, aqui, dentro desse cenário de pessoas que gostam, estudam e pesquisam, nós conhecemos muito bem, mas eles não conseguiam visualizar o inimigo. E aí eu entendi, porque na cabeça dele, na cabeça de um adolescente, o imaginário dele para a criação de um herói é muito mais palpável ter também um vilão. Até me perdoe o termo, vilão, mas na cabeça de um adolescente, todo Superman tem o seu Lex Luthor, né? Então, basicamente, eu comecei a trabalhar com eles esse cenário, trazendo ali um pouquinho, bem en passant, a respeito do que seriam os inimigos da nossa força expedicionária. E quando nós falamos de inimigos, eu não me refiro somente ao soldado do eixo, eu me refiro a uma série de adversidades, né? E é o que eu vou tentar passar de uma maneira extremamente superficial para vocês. Para eles foram apresentadas 2 horas aulas, isso significa aí 55 minutos cada uma, então o conteúdo foi um pouco mais aprofundado. Pelo tempo aqui, é só uma inspiração para que nós tenhamos também, cada qual dentro dos seus projetos, a oportunidade de desenvolver algo assim também para eles. E acaba que, no fim, valoriza a própria força expedicionária, mostrando o que eles, de fato, enfrentaram naquele lugar. De modo geral, o primeiro passo ali é trazer o cenário da situação do nosso fronte. Como é que estava o fronte de 1944 e 1945? Tal qual essa imagem, que, por sinal, muito bela, né? Uma imagem muito bonita, de alta resolução, que mostra um cenário bem característico do período da guerra. Os alemães já não venciam uma batalha desde 1943. Portanto, todo o fronte europeu estava reduzido a recuo, né? A ofensiva aliada em todos os lados, seja no fronte oriental, seja no fronte ocidental. Mas conhecemos muito bem a fibra e a capacidade do soldado alemão, né? Soldado alemão bem treinado, preparado, tem toda aquela mítica em cima dele, da tradição militar, mas isso em 43 e 44 já começa a mudar, de 44 para 45 já começa a se tornar algo muito mais, quase que luta pela sobrevivência, do que necessariamente aquele cenário germânico que todos nós conhecemos, né? De 44 em diante, nós vamos ver retirada em todos os frontes. E nessa foto, representando esse cenário, nós temos os Apeninos ao fundo, com veículos ao fundo também destruídos, e os soldados alemães se movimentando. E o primeiro inimigo que eu gosto de apresentar, eu faço também a interdisciplinaridade em sala, mostrando também com a disciplina de geografia, é o cenário do próximo slide, a linha gótica, quando eu mostro para eles o cenário geográfico que nós estávamos inseridos. A linha gótica, ela fazia parte de um sistema de defesa extremamente complexo e bem elaborado. Era uma das últimas grandes linhas de defesas alemãs na guerra, já nessa altura. E o zoom que eu trouxe da Península Itálica aqui, ele mostra exatamente o cenário
da linha gótica naquele contexto. Ela tinha 280 quilômetros de extensão, saindo aqui do oeste, indo em direção ao leste. Esse cenário da linha gótica, para eles, é um pouco complexo, porque não é muito comum se estudar a geografia da Itália aqui nas nossas escolas, né? Dentro da nossa base nacional curricular, não se tem com tanta profundidade, se estuda de uma maneira bem en passant, tá? Então, mostrar para eles que era uma linha de defesa de 280 quilômetros que cortava uma península e falar para um aluno que uma península é uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados, faz um pouco mais de sentido para ele, porque ele fala, professor, então quer dizer que a chance de defesa é muito maior para o defensor e a dificuldade do atacante fica, né, muito mais complicada, com certeza. Saindo do mar Adriático e indo até o Mar Tirreno, nós temos, então, uma linha reta com 2.000 pontos de defesa. Né? Neste contexto, nós tínhamos aí ninhos de metralhadora, bunkers, casa-mata, postos de observação, todo um sistema de artilharia com uma complexidade bem profunda, utilizando a geografia em seu favor. A linha gótica que nós vamos enfrentar, ela vai começar aqui nessa região de Spezio, ou Spezio, me perdoe, até não sou fluente em italiano, até essa região aqui de Rimini. E nessa região nós temos, então, os 280 quilômetros de defesa comandados por um indivíduo que estava liderando um grupo de exércitos, chamado Grupo de Exércitos C. E esse camarada ele merece uma atenção especial, nada mais, nada menos do que o senhor Albert Kesselring. Esse camarada ele só tem 41 anos de serviço, tinha 41 anos de serviço militar. E tinha uma peculiaridade interessante, que é trazer para o aluno a ligação entre a Primeira e a Segunda Guerra. Kesselring ele foi capitão do Exército Imperial na Primeira Guerra e participou de toda a reconstrução da Luftwaffe durante os anos 30, convidado aí por Hermann Göring. Então, ele participou da refundação, digamos assim, da Luftwaffe, né? Kesselring ele tinha muita experiência. Ele vai comandar a Luftwaffe também na invasão da Polônia, os Países Baixos, França, União Soviética. Isso mostra um segundo inimigo que, além de enfrentarmos a geografia anterior, tínhamos uma liderança muito forte do lado do eixo. E o mais interessante é que, por mais dificuldades que Kesselring enfrentava em relação à logística, a própria vida pessoal, ele vai sofrer um acidente e vai ser retirado da linha de frente por um tempo, após aí esse acidente ocorrer em 45, ele vai retornar ao comando, mas ele vai ter à sua disposição um grupo de exércitos gigantescos. Não existe um dado exato que mostra a quantidade de inimigos e soldados do eixo participantes deste grupo de exércitos chamado Grupo de Exércitos C. Mas ele com certeza era superior ao número aí de 250 mil, já que um grupo de exército ele é composto por pelo menos aí, nós temos aqui neste caso quase 5 divisões, tá? 5 exércitos. Então é o 10º Exército Alemão, 14º Exército Alemão, um corpo de exército chamado Corpo de Exército da Ligúria, responsável pela defesa ali, pela fronteira da Itália com a França, e nós temos algumas unidades autônomas, independentes, atuando juntamente com algumas unidades de reserva. E aqui, trazer esses nomes para os alunos é trazer dúvidas para eles, com certeza. Eles vão perguntar, professor, o que é uma divisão paraquedista? O que é uma divisão de granadeiros? O que é uma divisão de infantaria? Então, é claro, dentro de um ensino regular, nós não nos aprofundamos, mas para nós aqui dá uma dimensão do poder que o eixo tinha na defesa deste território. Nós vamos ter uma divisão paraquedista, nós vamos ter granadeiros, nós vamos ter as Waffen-SS atuando, infantaria mecanizada, nós vamos ter divisão Panzer, nós vamos ter a famosa divisão 148, está aqui embaixo, uma unidade autônoma, praticamente utilizada como parte do Corpo 75 alemão. Nós vamos ter divisão de assalto, tanto da Luftwaffe, quanto também granadeiros, aqui embaixo dos Panzer Grenadier, ou Grenadier, pertencentes a este grupo. Fazer isso para um aluno e dar nome a estes pontos faz com que nós possamos mostrar para ele a qualidade desse tipo de adversário. Temos também as unidades italianas que estão aqui inseridas, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho delas. Aí,
Professor, mas a Itália, dentro da aula de história que você trouxe da Segunda Guerra, ela não teve assim uma participação efetiva em favor do eixo em relação ao que a Alemanha tinha como proposta, né? Nós vamos ter o soldado italiano com, de fato, uma má reputação, né? Nós vamos ter ele com uma baixa combatividade aí desde o pré-Segunda Guerra, com a situação ali da África, na Somalilândia, nós vamos ter ali a Itália tomando algumas decisões errôneas, estrategicamente falando, nós vamos ter problemas ali no norte da África, nós vamos ter problemas na Grécia, e os alemães sempre expandindo o seu fronte, expandindo a sua linha de combate, em apoio, inclusive, às necessidades de Mussolini. Contudo, dentro do grupo de exército C, nós tínhamos 2 unidades muito bem treinadas e muito bem preparadas dos italianos. Nós vamos ter uma unidade de infantaria de altíssima mobilidade, Bersaglieri, e nós vamos ter a divisão Alpine, especializadas em ações justamente na região montanhosa no qual nós estávamos inseridas. A região dos Apeninos, trazer para os alunos essa situação de Apeninos, mostrar para eles, né, os pequenos Alpes, mostrar para eles a dificuldade de se enfrentar um adversário num contexto de elevação, muito conhecido aqui por nós que gostamos e estudamos esse assunto. Inclusive, nessa imagem nós podemos ver essa unidade italiana com essa característica pluma na cabeça, né, muito histórica, desde aí do período da unificação italiana, e persiste até os dias de hoje, inclusive, essa tradição dos Bersaglieres. Já o alemão, nós vamos ter uma visão um pouco diferente. Nós vamos ter unidades mistas, totalmente heterogêneas, são alemães veteranos, com experiência de combate na frente russa, por exemplo, misturados com jovens recrutas, substitutos que estavam vindo já em condições de reposição, sem experiência de combate. Então, todas as unidades que nós vamos ter como adversário neste momento vai passar por essa mistura de experiência e com essa característica de recruta, digamos assim, né? Elas vão ser formadas a partir de fragmentos de outras unidades ao longo das campanhas, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental, principalmente no fronte oriental, e nós vamos ter diferentes nacionalidades. Contar para um aluno, por exemplo, que na divisão de infantaria 232 nós tínhamos russos lutando ao lado dos alemães, é algo que na cabeça deles começa a mexer um pouco, né? Pensar um pouco, poxa, por que eu tenho russos ou descendentes de russos lutando ao lado dos alemães, considerados aí os invasores daquele país lá em 41? E claro que nós vamos falar também de unidades que estavam atuando no limite de suas capacidades. Então, a luta fica muito mais ferrenha, muito mais agressiva, muito mais mortal, né? Já que nós temos aí soldados literalmente lutando com uma disposição pela sua própria vida. Isso faz com que o cenário de combate seja um pouco mais intenso. E aí, essa pergunta surgiu de uma aluna que estava tendo o primeiro contato com a FEB, lendo o livro do Baroni, e ela falou: professor, qual que era a visão da FEB sobre os inimigos? Como é que a Força Expedicionária enxergava o inimigo? E aí, claro, para nós, temos um acesso à literatura um pouco mais de tempo, né? Conhecemos um pouco dos relatos, das conversas, das obras que os nossos próprios veteranos nos deixaram, fica um pouco mais fácil, mas trazer para um aluno de uma maneira rápida, eu preferi levá-los ao museu e lá mostrar a área que tem os equipamentos alemães e a propaganda alemã contra nós. Quando tem no Museu do Expedicionário de Curitiba, tem uma área que você encontra alguns cartazes com as propagandas que os alemães despejavam sobre nós na tentativa de nos ludibriar, nos enganar, enfim, nos fazer desistir da luta. E aí a visão do inimigo, de um modo geral, nós tínhamos aí uma visão criada e a visão real, né? A visão criada era de que os alemães eram uma unidade mista, né? Literalmente juntada aí de vários tipos de unidades diferentes, mas todas elas homogêneas e não heterogêneas. Unidades aí que tinham aquela característica de propaganda, aquele soldado super-homem, né, da raça ariana, aquele indivíduo louro, do olho azul, com aquele uniforme preto, botas engraxadas, SS, aquela coisa toda. Isso tudo resultado de propaganda, né? Impressão essa, inclusive, que a própria propaganda que os alemães criavam contra nós passavam, né? De que eles estariam enfrentando um super soldado
e de que certamente seriam derrotados, então não vale a pena, volta para casa. Contudo, a coisa não era bem assim. O soldado alemão ele já não tinha, nunca teve, mas ele já não tinha mais condições de continuar a insistir nessa característica e falar para os nossos alunos que o soldado alemão, ele sim, era muito bem treinado, extremamente disposto a combater, mas ele estava lutando claramente por algo que é intrínseco à humanidade, que é aquilo que deixa você numa condição de superação, né? A luta pela sua vida, pela sua sobrevivência, uma sobrevivência mais individual do que uma causa. O soldado alemão de 44 e 45 no fronte italiano tinha essa visão. De novo, deixaria a luta muito mais encarniçada. Contudo, quebraria aquela mítica que foi criada propagandisticamente falando sobre a figura do soldado alemão. E qual era o nosso inimigo principal? Bom, dentro daquele grupo de exército C, nós vamos enfrentar várias unidades, mas uma delas vai se destacar, que é a divisão 232. A divisão 232, também um número impreciso de homens, mas é um número que pode se aproximar da casa dos 20 mil soldados. Grupos de granadeiros, comandado por um veterano de Stalingrado, este da fotografia, o senhor Eckhard von Gabens. Ele esteve em confronto com a Força Expedicionária Brasileira nas mais diversas situações, principalmente ali nos fins de 44, até a virada de 44 para 45, e ele vai contar com alguns regimentos. Ele vai contar com o regimento 1043 e 1045, cada um deles vai ter aí algumas companhias, 2 companhias, um batalhão de reconhecimento e também um de artilharia, que vai ser dividido também em 4 grupos. O mais interessante é que conforme você vai construindo para o aluno essa organização de cima para baixo, saindo da divisão até chegar a uma companhia, vai fazer sentido para o aluno porque essa divisão existe estrategicamente. Vamos lembrar que um adolescente ele não faz a menor ideia do que se trata essa organização do ponto de vista militar. E aí fazer essa divisão e mostrar para ele essa organização dá uma realidade muito maior do entendimento desse tipo de situação. E aí vale a pena também fazer a conexão visual. Neste momento, eles já tinham ido ao Museu do Expedicionário, eles também tinham tido contato com os materiais que essas unidades vão estar utilizando contra nós, como, por exemplo, as armas, no caso, né? Eles vão ter aquele visual, vai passar um pouco mais de realidade. Então, eles vão ter contatos, por exemplo, com a MG-42. A MG-42, por exemplo, que vai ter aquela mítica criada em cima dela, uma metralhadora extremamente potente, uma grande cadência de tiro, vai oferecer um alto poder de fogo. Agora imagina isso posicionado em cima do morro. Lá no museu nós temos maquetes topográficas que mostram as elevações dessa região dos Apeninos que nós enfrentamos. Isso vai dar para ele uma situação visual de possibilidade de defesa de uma unidade em menor número, contudo com uma situação de defesa muito superior à nossa. Eu vou acabar podendo ter a oportunidade de falar para eles um pouquinho desse tipo de equipamento, a questão da mobilidade. Eu posso tirar essa metralhadora de um ninho, colocar em outro, eu posso tirar de um ponto para o outro. Eu vou ter a questão da tecnologia alemã, com a utilização de munições que conseguem emitir menos rastros de identificação. Então, eu consigo fazer com que os disparos do lado alemão consiga ser feito de uma maneira um pouco mais furtiva, de modo a não ser identificado o ponto em que os disparos estão vindo, que dificulta patrulha ou qualquer tentativa de avanço contra essa situação. E o morteiro médio característico alemão, que vai possuir um alcance interessante, numa situação de, geograficamente falando, de vantagem, vai favorecer os alemães nesse sentido. Então, aqui nós já estamos, não sei se você percebeu, já no 4º inimigo que nós poderíamos estar enfrentando, além da geografia, da região em si, né, a questão climática, que eu não falei aqui para vocês, mas lá nós trabalhamos de uma maneira um pouco mais profunda, o soldado alemão, o soldado italiano, e agora o seu equipamento. Você colocar a geografia a seu favor e didaticamente mostrar o terreno para o aluno, nós conseguimos mostrar para ele que um morteiro como esse, com 2.400 metros de alcance, posicionado atrás da crista de um morro, pode fazer com que essa posição não seja revelada e o soldado aliado não saiba de onde está vindo naquele momento o disparo, o que vai fazer com que as baixas ou a tentativa de avanço seja um tanto quanto atrasada, né?
uma situação aqui que eu deixo para os alunos muito marcado. Tem uma ala no Museu do Expedicionário com esse tipo de equipamento e algumas munições, algumas granadas de morteiro, alguns projéteis ali que ficam à mostra, a demonstração ali dele, inclusive um deflagrado, e você mostrar que o poder dele não é só ele não é só destrutivo no momento ali no raio de alcance, que neste caso é grande, são 20 metros aproximadamente, mas também os danos que ele pode causar, os danos colaterais, né, seja por estilhaço ou por algum colega que acaba sendo ferido ali na tentativa de fugir das explosões. Estamos falando de morros, né? Isso começa a gerar no aluno aquele sentimento de que nós fomos lá para superar algumas adversidades que nós sequer imaginamos aqui, principalmente durante o nosso período de treinamento, né? A parte psicológica é interessante explorar aqui, né? Um som, por exemplo, de um assovio, de um morteiro desse, saindo de algum ponto que você não enxergou de onde, né? Atrás de algum morro, e que vai te atingir. Isso gera uma situação psicológica no soldado, principalmente no soldado recém-chegado ao fronte, recém-chegado ali ao cenário do campo de batalha. Então, isso também pode ser explorado, trazer para o aluno a importância da questão psicológica, da busca pela força psicológica do soldado aliado, sobretudo o nosso soldado brasileiro. E aqui já engata um pouquinho mais com relação à parte, de novo, da geografia local. Se você trazer essa situação, a professora de geografia ficou meio braba comigo, porque eu tive que falar para ela: professora, é o seguinte, você vai trazer esse conteúdo, essa parte, para os alunos, e aí nós vamos conversar com a disciplina de História. Só que ela não gosta muito de História, então ficou um cenário um pouco complexo ali de fazê-la entender. Mas ela conseguiu trazer um pouquinho a definição geográfica da região, mostrando o campo de batalha como um inimigo também, né? Como eu já disse algumas vezes aqui hoje, falar de montanhas e vales significa falar que os nossos soldados teriam que lutar ponto a ponto e que este ponto a ponto poderia ter um custo muito alto. Então, a tentativa de se trabalhar, de se invadir, de subir a um morro, por exemplo, ou tomar um monte de maneira individual, custou a vida de muitos brasileiros, né? A partir do momento que se trabalhou de maneira conjunta e que os morros passaram, então, a serem tomados de maneira conjunta e simultânea, principalmente depois da chegada da 10ª Divisão de Montanha, isso trouxe um novo cenário, uma nova situação para frente de batalha. Então, você mostrar para ele que a cadeia dos Apeninos vai proporcionar às tropas do eixo um domínio completo do terreno, e nessas condições, uma unidade em inferioridade numérica ela vai ser capaz de impedir um avanço, ou atrasar, ou retardar um avanço, isso começa a gerar no aluno aquele sentimento de que a dificuldade desse tipo de combate é extrema, ela é absurda. Os alemães e italianos eles acabavam se encastelando nestas regiões, o que vai, inclusive, favorecer uma outra situação que os alemães conseguiram se beneficiar por um tempo, né, que é a questão logística. A questão da logística alemã, nesse cenário, ela vai ser beneficiada por conta da própria geografia. As ferrovias, as estradas, elas vão serpentear todo o norte italiano, um norte que conseguia ainda receber esses materiais da própria Áustria, da própria Alemanha, mas, acima de tudo, da parte industrial do norte da Itália. Nós vamos ter trens, caminhões, cruzando essas estradas e que vão utilizar, seja da noite, enfim, da camuflagem, né, da escuridão, mas também da névoa ou do próprio clima da região para conseguir levar mantimento, combustível e fazer com que as linhas de defesa do eixo pudessem ser reabastecidas por um tempo. É neste momento que entra a situação do nosso primeiro grupo de aviação caça na luta contra esse tipo de trabalho por parte do eixo, né? Então, fazer essa conexão para o aluno é muito importante, e trazer o nome, trazer a atuação do nosso primeiro grupo de aviação caça começa a gerar nele um pouco mais de sentido e gera aí uma espécie de integração entre as forças que lutaram na Itália por parte aí do nosso país, tá? Do Brasil. Esse resultado para eles sempre impressiona. Trazer estes dados, eu faço questão de sempre colocar para os nossos alunos
alguns dados numéricos. Vamos lembrar que, para se falar de uma vitória, para se falar de uma participação, trazer estatística, trazer dados, eles são sempre importantes. Nenhum desses dados aqui é novidade para os senhores, nenhum deles. Mas para um aluno que não consegue imaginar como o Brasil poderia ter sido relevante, isso faz um pouco de sentido. Comparar a participação do Brasil durante a Segunda Guerra com outras unidades que tiveram muito mais baixas, muito mais soldados envolvidos, não é justo nem com a nossa história e nem com a própria história. A história ela não é feita somente de estatísticas, de dados, que colocam aquele que possui mais em vantagem, aquele que possui menos em desvantagem, mas toda uma trajetória, todo um cenário de construção muito mais amplo. A capacidade de um país que não tem uma característica, neste momento, historicamente falando, bélica, de se posicionar, de se mobilizar, de se organizar, de ir à guerra, enfrentar todos esses inimigos com altíssima capacidade, gerar um resultado como o nosso foi gerado, a tomada de pontos importantes, a garantia do acesso aliado ao norte da Itália, as baixas, as perdas que nós tivemos em todo esse contexto, e trazer para o aluno a glória de se ter algumas marcas históricas, como a rendição da 148, por exemplo, isso gera para a cabeça dele, de um adolescente, a sensação de um resultado atingido. Falar de história e memória para adolescentes num mundo extremamente consumidor como o nosso é extremamente desafiador. E dados e situações como essas que vocês viram, nos permitem criar pontos, cicatrizes na memória de cada um deles, a fim de que eles lembrem, eles recorram a elas a todo momento em que elas sejam acionadas, num filme de guerra, num documentário, passando por Curitiba, na famosa Praça do Avião. Tudo aquilo começa a se conectar, mas, acima de tudo, levá-los a encontrar sentido nessa participação, nos eventos, nas palestras, nas integrações com as associações ali, sobretudo a Legião Paranaense do Expedicionário, e fazer com que eles percebam que aquilo garantiu a liberdade que ele tem hoje de estudar, de aprender este conteúdo, sem a destruição da memória, mas, acima de tudo, a valorização desta memória, para o aluno é muito importante, porque, a partir dali, nós vamos ter os novos pesquisadores da vida adulta. A maioria daqui, inclusive, me chamou muita atenção uma foto que eu vi no Instagram. O Júlio postou a foto de uma pintura de um menino encostado em algum lugar, lendo um livro, e a mente dele viajando, divagando. Uma cena, aviões, tanques, ao fundo, a imaginação dele. Os nossos jovens eles têm uma dificuldade. A própria leitura se tornou uma dificuldade. Os livros que nós vimos aqui sendo produzidos, eles são materiais que são muito mais consumidos por nós do que por eles. Como é que nós chegamos a eles? Como é que nós levamos a ele? Como é que nós vamos fazer que encontros como esse aconteçam daqui a 30 anos? Nós precisamos incentivá-los e levá-los a enxergar não só estes dados, mas dar sentido a isso. E, para dar sentido a isso, nós somos os agentes de transformação na vida deles. Levar essas palavras, levar essa memória, eu acho que é a nossa próxima missão, a missão que nós temos a partir de agora, para que a memória dos nossos veteranos seja preservada e eternizada de fato. Daqui 20 ou 30 anos, eu acho que nós podemos ver eles organizando os eventos, não nós, E nós estarmos aqui consumindo material de novas pesquisas, novos resultados, novos materiais que eles têm descoberto e não abandonado. Dentro desse cenário, deixo para vocês o incentivo de que não parem. Eu acho que nós podemos continuar a fazer o que fazemos, mas, acima de tudo, chegar às escolas. Quem sabe com palestras, quem sabe com visitações guiadas, quem sabe com qualquer outro projeto que leve a história da FEB e de tantos outros eventos da nossa história brasileira para a sala de aula de fato. Não podemos depender do Estado e não podemos depender de um currículo. O currículo, no Brasil, ele tirou a Força Expedicionária, ele tirou o Holocausto, ele tirou o período entre guerras, sobretudo o período entre guerras do nazifascismo, com grande intensidade. O nosso currículo ele não contempla mais de uma forma como já fora no passado. Cabe a nós mudarmos essa realidade, Seria isso. Quero deixar qualquer dúvida ou contribuição que você tenha
é o meu contato. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente para mim é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.